Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como é que você está? Como é que foi a sua noite? Espero que você tenha motivos para agradecer pela vida, porque você acordou hoje. E pode ser que não esteja tudo do jeito que você gostaria, do jeito que você tenha planejado. Mas fato é, Deus está com você. E com Ele, você pode fazer grandes proezas. Viva o seu chamado. Você sabia que você tem um chamado? É tão interessante isso, porque eu trabalho com criança e uma das terapias que eu trabalho é a psicologia positiva, florescer. Tá vendo aqui? Cadê? Florescer esse livro. E a gente identifica os pontos fortes, habilidades, virtudes, talentos da pessoa, para que ela saiba o que ela tem de melhor, qual lugar que ela vai estar melhor. Eu sou uma pessoa da oralidade, mas eu tenho um termostato social. Embora eu seja da oralidade e eu goste de pessoas, não é o tempo todo que eu gosto de pessoas perto de mim. Eu preciso da minha separação, eu preciso do meu encontro comigo, eu preciso desse tempo também. E aí, quando eu estou com pessoas, eu me sinto feliz. Só que eu preciso também, como Jesus, né? Andava com a multidão, tinha os 12, tinha 3 amigos e ficava sozinho com Deus. Igualzinho essa escala aí funciona na minha vida. Para eu ser feliz, para eu ficar bem, eu tenho que ter essa escala funcionando em mim. Porém, se me colocarem numa sala trancada para fazer planilha o dia inteiro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Claro, mas você não tem um termostato social? Por que você não fica? Porque não é o que Deus me chamou para fazer na vida. Ficar numa sala 4x4 preenchendo planilha. Não, eu vou morrer. Então, assim, nós precisamos estar alinhados com os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Para isso, Deus tem planos de paz, não de mal para nós. E você precisa conhecer seus valores, princípios, habilidades, talentos, virtudes, para você não ficar cansado com burnout por estar fazendo um negócio que não tem nada a ver contigo. Porque quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Quem falou isso foi Viktor Frankl, parafraseando Nietzsche, no livro Em Busca de Sentido. E ele está falando ali, olha, no campo de concentração era possível encontrar um sentido. Colocar um combustível invisível para os outros em você, para no meio daquele caos você continuar. Mas para isso você tem que ter um sentido, você tem que conhecer seus talentos, você tem que viver o seu chamado com habilidades e virtudes. Não como uma árvore seca, né? Você tem que ser uma árvore frutífera. Irlane, mas toda vez que eu dou fruto, alguém taca a pedra. Se você não der fruto, você será cortado. O que você prefere? Vai ter que escolher, né? Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava orando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. 1 Reis 19:19. Leia esse texto, esse diálogo deles dois também é interessante. Um discípulo passando a capa para o seu discipulador. E aí é uma questão, né? Será que eu e você somos confiáveis ao ponto dos nossos líderes passarem a capa pra gente? Será que nós somos pessoas que podem contar? O Geraldo Rufino diz que o melhor lugar pra gente empreender é quando a gente tá no CNPJ dos outros. Quando a gente tá no nosso, se a gente falar, ai, chegava atrasado, não batia ponto, tava nem aí, brigava com todo mundo, porque quando eu tiver minha empresa, você vai falir. Porque era para você ter treinado habilidades, talentos, virtudes, comprometimento, pontualidade, relacionamento interpessoal lá na do outro. Para quando você chegasse na sua, você, ó. Então, o seu ministério, sua vocação, não vai começar quando ela for carimbada. A capa tá com você. Nós temos que ser confiáveis para que isso chegue a nós.
No texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito mais pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou, decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que o seu chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. Tá entendendo? Vou ficar aqui que Deus vai chamar alguém aí no universo e vai vir dizer que eu sou ótima. Oi? É igual aqui, né? Irlânia, tô desempregada, apareceu um trabalho, ai, mas não é a minha altura, não é o que eu mereço. Não, meu, você tá desempregado. Você tá dependendo dos outros para pagar a tua luz. Você tá dependendo dos outros para poder comprar cesta básica para você. Para com isso, levanta a cabeça e vai trabalhar. Lá você vai conhecer gente, você vai fazer amigos. Alguém pode ver seu trabalho, se for um bom trabalho. Você pode ser convocado para um outro lugar. No quarto não é lugar de crescimento. Quarto é lugar de voltar para o útero. Um cliente meu, eu faço sessão meu cliente e a psiquiatra dele, né? Alguns clientes a gente faz assim quando o paciente é grave. Ele falou, eu tenho uma cabaninha no quarto. Cabaninha? Aí ele faz uma cabaninha na cama e ele fica lá encolhido. Você quer voltar pro útero da sua mãe? Você quer? Você quer ficar lá, guardadinho? Ferindo ela, ela te ferindo? Você quer? Deus, quando te encontrar, Ele vai te encontrar trabalhando. No livro de Deuteronômio, ele diz que as bênçãos nos seguirão. Não, calma aí que eu vou ficar esperando aqui a minha bênção. Oi? Não, meu amor, você vai precisar andar. Porque para a bênção te seguir, você tem que estar caminhando e caminhando com passos largos. Tá entendendo? Ele, então, imediatamente para o que está fazendo, ele estava trabalhando. Foi chamado, ele para o que está fazendo. Vai ao encontro de seus pais e de seus dos seus e despede-se após lhe dar um banquete. Então parte em direção ao seu destino profético, além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava a sua família. Olha aqui, existem pessoas, eu tô falando de um lugar, eu sou Irlânia, eu sou cristã, sou filha de Tamar e Mônica, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, consteladora, um monte de coisa, mas assim, eu tenho 39 anos dentro da igreja, 39 anos servindo a Deus. Tem gente que entra na igreja super solícito, super amoroso, super, e quando você vai conhecer a pessoa, discipular a pessoa se envolve com mil coisas, se dá com todo mundo, lava banheiro, faz não sei o quê. Saiu de casa em pé de guerra com a família. E pior, não voltou lá para reparar. Olha o que acontece com Eliseu. Eliseu não muda de fase com pendência da fase anterior. Ele tá lá, ele tá trabalhando, ele é encontrado, ele vai em casa, ele se despede da família, a família faz um banquete para ele. Nós precisamos voltar no início. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Nós precisamos voltar lá e acertar as coisas. Não é uma máscara social, não é uma maquiagem para cobrir todos os manchinhos do rosto. É um coração íntegro, contrito, perdoador, que refaz os laços. Tá entendendo? Você precisa refazer os laços. Lânia, mas minha mãe é narcisista. Eu entendo. E trabalho com isso o tempo todo aqui. Mas você tem aquele ditado que diz quando um não quer, dois não briga? Você não vai passar a vida odiando, amargando a mãe narcisista. Você vai lá,
você vai fazer a sua parte. Tem um termo que eu utilizo muito aqui, que é temporalidade e espacialidade. O que é isso, Irlânia? O tempo e o espaço desse tempo, o espaço geográfico, ok, que eu preciso para estar perto dessa pessoa. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Designo. Eu acho que eu emprestei esse livro. Eu estou aqui com a Lei do Reconhecimento e Ministro Fora do Comum. Não achei O Designo, mas é do mesmo autor, Mike Murdock. E ele fala que algumas mudanças começam com mudanças geográficas. Mas isso não significa que eu tenho que deixar minha mãe brigada com meu irmão sem falar. Nada disso. Mesmo que você precise desse tempo para você, para reparar, para perdoar, para fazer os laços em você. Porque quando eu chego para você e falo, desculpa, eu sinto muito por tudo que eu te fiz. Vamos recomeçar? Eu já resolvi em mim. Eu não resolvi com você, eu resolvi em mim. Eu liberei, eu resolvi e vim aqui, ó, carimbar. Carimbei, ó, carimbadinho. Carimbadinho que precisa carimbar. Mas eu já carimbei em mim, já tá resolvido em mim. Ok? Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, Ele supre todas as nossas necessidades diante do processo. Anos atrás, fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época, deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha família com a minha vida e com a minha família. Ele supria a necessidade dia após dia, pois nossa renúncia estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Não estou falando que para você abandonar a vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que você saiba que se Deus prometeu algo a você, Ele cumprirá e não deixará faltar nada no processo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu comprei um livro, eu não comprei esse livro aqui não, tá, gente? Coach de fracassados. Humanizando o fracasso com doses de humor. Eu não li esse livro, tá? Mas eu fiz 9 formações em coaching. Eu tive uma professora em psicologia que falou pra mim, Irlane, você é coach? Eu falei, sou, por 9 escolas diferentes já. E aí ela falou assim, para. Porque eu fiquei um tempo na minha vida focada em performance. Tem que vencer, tem que vencer, tem que fazer. E tava pesado. Porque a vida, às vezes, é só sentar no vaso e fazer cocô mesmo. E eu aprendi isso com uma cliente que depois de passar um processo comigo, ela era enfesada, raivosa, o intestino não funcionava. E ela me passa a mensagem e fala, Irlânia, depois da sessão, e eu usei técnicas de focalização, técnicas de hipnose com ela, ela falou assim, Irlânia, eu fiz cocô. A vida é desprender, abrir mão. E abrindo mão, às vezes, a gente libera o intestino, que foi o que aconteceu com essa cliente. Mas eu queria performance, resultados, números, e eu fui adoecendo por causa disso. Hoje eu uso coach. Mas aí eu fui comprar um livro, a pessoa, você quer um marca-texto? Claro, né? Quero um marca-texto. Ela, vou te dar esse aqui e procura essa pessoa. Foi agora, foi semana passada. Eu assisti um videozinho e eu achei engraçado. Porque ser comum também é ser você. Quem falou que para ser alguma coisa, você tem que ficar o tempo todo provando para alguém que você é esse algo? Faz isso não. Deus te chamou para viver o chamado, mas o chamado às vezes vai ser ajudar o idoso a tomar um cafezinho. E isso não dá seguidores, mas isso marca a vida daquele idoso e marca a sua vida. Tá entendendo? Então a gente fala meu chamado. Cara, Madre Teresa de Calcutá diz assim, você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Então o chamado, ele começa com a simplicidade. Fica com isso, tá? Seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim. Saiba que Deus sempre lhe sustentará. Apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva o propósito dele, que ele tem para você. Vá.
e toque almas. E conheça pessoas. E se prepare para ser humano. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem um chamado para nós. Nós pedimos que, em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor venha estar revelando, Pai, aquilo que temos que fazer. Que venhamos tirar o olho da comparação do que o outro está fazendo. E venhamos olhar para nós, o que nós temos que fazer. E ao silenciar tantas vozes, nós possamos ouvir do Senhor aquilo que é nosso. E possamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Senhor, que possamos realizar o que o Senhor tem para nós. Que possamos florescer e dar muitos frutos. E todas aquelas pessoas que nos encontrarem no caminho venham se alimentar de tantos frutos que o Senhor nos deu. Nos abençoa e nos faz florescer em nome de Jesus. Amém. Amém? 98 de 365 dias. João 12. #chamada é a palavra. O nível da sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. Deixa eu te falar. Para ser psicóloga, eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu faço muitas coisas, mas eu tive que renunciar a muitas coisas. Irlânia, você lê muito, mas para ler muito eu desligo a televisão. Inclusive desligo o celular, tiro notificação de chamada, porque senão eu não vou ler muito. Eu não tenho como ler muito e ver todas as séries do Netflix. O tempo todo eu faço renúncia. Mas renúncias que me trazem vigor, que me trazem alegria, que me falam assim, caramba, olha aqui, eu tô no meu caminho. Tá entendendo? Você vai precisar escolher. Ana, mas eu quero tudo. Tudo não dá. Não dá. Mas dá para você caminhar a sua vida com Deus. O nível da renúncia determinará o quão longe você vai chegar. Renúncia não é punição. Renúncia não é abstinência. Renúncia é abrir mão daquilo que não tem que estar na sua vida para você alcançar aquilo que você tem que ter na sua vida. E que Deus te ajude a discernir. A oração da serenidade diz assim, Senhor, dai-me sabedoria para saber o que eu tenho que mudar, para saber o que eu não tenho que mudar e discernimento para eu saber as duas coisas. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.